Vamos a um exemplo numérico de cálculo de indutância de um solenoide. Com um exemplo numérico talvez fique um pouco mais fácil compreender o significado do valor da indutância e também da energia que pode ser armazenada na forma de campo magnético. Então, dado um solenoide com seção circular, raio 1 cm, comprimento 10 cm e com 1000 espiras, qual é a indutância considerando um núcleo de ar com permeabilidade relativa igual a 1, com o núcleo de material ferromagnético com permeabilidade relativa igual a 1000, e qual a energia magnética nos dois casos anteriores, quando esse indutor é percorrido por uma corrente de 10 amperes. A resolução desse exercício é basicamente substituição em fórmulas, não tem nenhum segredo, né? Dado então um solenoide de 10 centímetros de comprimento, supondo então aqui o comprimento do solenoide 10 centímetros, aqui o raio de 1 centímetro, então essas seriam as espiras compondo então esse solenoide, né? A corrente passa por um lado, entra por um dos lados e sai pelo outro, né? Então, podemos considerar a nossa aproximação de L ser muito maior do que A e podemos então utilizar aquela nossa expressão. Então, no cálculo da indutância, nós temos número de espiras ao quadrado, permeabilidade magnética, que aqui vai ser μr vezes μ0. Então, isso aqui, esse μr vezes μ0 é a permeabilidade magnética do núcleo, vezes a área de seção transversal dividido pelo comprimento. Então, aqui temos a nossa expressão, a nossa fórmula da indutância do solenoide. Número de espiras, 1000 espiras. Área de seção transversal, π vezes o raio ao quadrado. Então, aqui é π vezes o raio é 1 centímetro. Temos que converter para metros, é 0,01 metro. Então, π vezes raio ao quadrado dá a área total. É π vezes 10 na menos 2 elevado ao quadrado, 10 na menos 4. Então, essa é a área. E também temos o comprimento. Comprimento 10 centímetros, convertendo para metros, 0,1 metro. Então, aqui, área em metros quadrados e número de espiras adimensional. Então, basta substituir aqui na expressão nos dois casos. Vamos ao primeiro caso. Então, para μ relativo igual a 1, considerando o núcleo de ar, podemos considerar o ar como tendo a mesma permeabilidade magnética do espaço livre, do vácuo. Então, nesse caso, L igual N ao quadrado, μ relativo, vou escrever aqui novamente a expressão. N ao quadrado é 1000 ao quadrado, permeabilidade relativa 1, μ0, 4π vezes 10 na menos 7, valor exato, permeabilidade magnética do espaço livre, em Henry por metro. Área, π vezes 10 na menos 4 metros quadrados, dividido pelo comprimento, 0,1 metro. Aqui nós podemos simplificar alguns termos. Por exemplo, aqui é 10 na 13 elevado ao quadrado, fica 10 na 6. 4π vezes 10 na menos 7, π, 10 na menos 4, sobre 10 na menos 1. Então, temos alguns termos que nós podemos cancelar. 10 na 6, 10 na menos 7, sobra 10 na menos 1. Cancela com esse daqui. Então, fica 4π ao quadrado vezes 10 na menos 4. Então, com isso, nós chegamos a um valor da indutância desse solenoide com núcleo de ar. Se vocês calcularem, vai ter um valor
39,48 vezes 10 a menos 4, ou 3,948 vezes 10 a menos 3, que é milihenry. Então, um indutor com núcleo de ar com 1000 espiras, claro, um exemplo numérico, inclusive é um exagero para um indutor de 10 centímetros, precisaríamos de um fio muito fino para conseguirmos isso, ou várias camadas, coisa que não estamos interessados agora em entrar em detalhes, mas enfim, um valor de indutância muito pequeno para um valor muito elevado de espiras. O que acontece nesse cálculo quando a permeabilidade relativa, por exemplo, for 1000? Coloquei aqui um número simples para facilitar o cálculo. Na verdade, quando a permeabilidade magnética aumenta, aumenta também a indutância. E esse valor, se as outras variáveis não mudam, se o número de espiras não muda, a área não muda, o comprimento não muda, isso aqui vai ser então 1000 vezes a indutância anterior, que era 3,948 milihenry. Então, nesse caso, temos uma indutância na ordem dos Henry, 3,948 Henry. E esse sim um valor elevado. Então vejam que a inclusão de um material ferromagnético no núcleo, se nós colocarmos aqui no núcleo do nosso indutor um pedaço de material ferromagnético com permeabilidade relativa elevada, nós teremos então um aumento significativo desse valor de indutância. E agora, qual a energia magnética que pode ser armazenada nesses dois indutores quando a corrente é de 10 amperes? A energia magnética dá uma ideia então do quanto se consegue acumular de energia no indutor e também dá uma ideia de possíveis aplicações para armazenamento de energia. Sabemos que armazenamento de energia é um dos gargalos, uma das dificuldades da engenharia. E podemos armazenar energia em baterias, em capacitores, supercapacitores e também em indutores. Vamos ver se essa energia tem um valor significativo. O valor, então, cálculo da energia que é armazenada em um indutor é 1 meio de Li ao quadrado. Então, no primeiro caso, quando a indutância é 3,948 milihenry, a energia armazenada é 1 meio de 3,948 vezes 10 na menos 3, vezes a corrente, que é 10 amperes ao quadrado. Então, aqui cancelando esses termos, fica 10 na menos 1. Isso aqui fica, então, 10 na menos 1, que é 0,1. Então, fazendo uma divisão aqui, nós temos um valor muito pequeno de energia. A energia, nesse caso, tem valor 0,197 Joule. Então, aqui temos uma energia muito pequena armazenada, mesmo com a corrente de 10 amperes e com esse número de espiras. Temos que pensar que se são 1000 espiras, nós temos um comprimento de condutor bastante elevado e esse comprimento apresenta também uma resistência. Não podemos esquecer das perdas associadas às resistências, então talvez a energia armazenada no indutor não compense nem a energia que é dissipada na resistência. Mas vamos analisar outro caso, o caso da indutância 3,948 Henry. Se a indutância aumentou 1000 vezes, significa que a energia também aumenta 1000 vezes. Então, nesse caso, se vocês calcularem, vão chegar a um valor de 197 Joule. Então, isso dá uma ideia em termos de dimensões físicas e de energia, valores mais palpáveis à nossa compreensão.
voltando à questão relacionada à resistência, dado um certo condutor, o comprimento total do fio nada mais é do que o número de espiras vezes o comprimento de uma espira. E o comprimento de uma espira é 2 vezes π vezes o raio A. Então basta multiplicar n vezes 2π vezes A, que você tem o comprimento total do fio que constitui essa bobina. Então, com isso, sabendo a área da seção transversal, sabendo a condutividade desse material, é possível então calcular a resistência e também calcular as perdas ohmicas para, por exemplo, uma corrente de 10 amperes que circula nessa bobina, nesse indutor. Espero que vocês tenham compreendido tanto a dedução da expressão da indutância do solenoide quanto esse exemplo simples. E a seguir nós vamos ver as características do toroide, um outro tipo de indutor que também é bem interessante em termos geométricos e que traz vantagens e desvantagens com relação ao indutor solenoidal.